Há uma verdade terrível sendo ocultada da humanidade neste exato momento, e aqueles que permanecerem ignorantes dela enfrentarão uma realidade devastadora quando for tarde demais para mudar. O que vou revelar agora mudará completamente sua perspectiva sobre os acontecimentos mundiais que presenciamos diariamente, e sobre o destino que aguarda cada um de nós. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois o que você está prestes a descobrir não pode ser ignorado. A história que vou compartilhar começou há mais de 2000 anos, mas seus efeitos reverberam até hoje de uma forma que poucos conseguem compreender. É a história de um homem que foi literalmente deixado para trás quando chegou o momento mais crucial de sua existência, e cuja experiência serve como um espelho profético para milhões de pessoas que vivem neste momento da história. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43, onde encontramos dois criminosos crucificados ao lado de Jesus Cristo. Estes homens, ambos condenados à morte, representam duas escolhas radicalmente diferentes diante da mesma oportunidade de salvação. Um deles zombava de Jesus, dizendo: "Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também." Mas o outro criminoso, reconhecendo sua própria culpa e a inocência de Cristo, fez uma súplica desesperada: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." A resposta de Jesus ao segundo ladrão foi imediata e transformadora: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Mas para o primeiro criminoso, aquele que rejeitou a oferta de salvação mesmo estando face a face com o Salvador, não houve tal promessa. Ele foi, literalmente, deixado para trás quando Jesus partiu desta terra. Esta cena não é apenas um relato histórico. É uma profecia viva que se desenrola diante de nossos olhos neste século XXI. Vivemos em uma era onde milhões de pessoas estão sendo confrontadas com a mesma escolha que esses dois criminosos enfrentaram naquela cruz. E assim como aconteceu há 2000 anos, muitos estão escolhendo zombar, rejeitar e permanecer na incredulidade, enquanto outros estão clamando por misericórdia e transformação. Observem os sinais ao nosso redor. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 8, descreveu com precisão milimétrica os eventos que antecederiam sua segunda vinda. Ele falou de guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Disse que esses seriam apenas o princípio das dores. Olhem para o mundo hoje. Quantas guerras simultâneas! Quantas crises alimentares! Quantas pandemias! Quantos desastres naturais sem precedentes? Mas o sinal mais alarmante que Cristo mencionou está registrado em 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, onde Paulo profetizou sobre os últimos dias: "Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela." Reconhecem essa descrição? É o retrato fiel da sociedade brasileira e mundial atual. Vivemos em uma época onde o individualismo extremo se tornou virtude, onde a família tradicional é atacada constantemente, onde a ingratidão é normalizada, onde pessoas celebram o que é imoral e atacam o que é justo. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30, Jesus fez uma comparação devastadora: "Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar." Percebem o padrão? Nos dias de Noé, as pessoas estavam completamente absortas em suas vidas cotidianas, ignorando os avisos divinos. Apenas 8 pessoas entraram na arca, enquanto milhões foram deixados para trás quando as águas subiram. Em Sodoma e Gomorra, apenas Ló e suas filhas escaparam, enquanto cidades inteiras foram deixadas para trás quando o fogo caiu do céu. E qual é a situação hoje? Quantas pessoas no Brasil conhecem verdadeiramente a Jesus Cristo? Quantas vivem uma vida genuinamente transformada pelo Evangelho? Quantas estão preparadas espiritualmente para encontrar com o Senhor?
As estatísticas são alarmantes. Mesmo em uma nação considerada cristã, a maioria vive como se Deus não existisse, como se não houvesse prestação de contas, como se esta vida fosse tudo o que existe. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 3 e 4, profetizou exatamente sobre esta época, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ouçam essas palavras com atenção. Pedro previu que nos últimos dias haveria pessoas zombando da promessa da volta de Cristo, argumentando que tudo continua igual desde sempre. Não é exatamente isso que vemos hoje? Quantas vezes ouvimos: há 2000 anos vocês falam que Jesus vai voltar, e ele não voltou ainda. Essa zombaria é, ironicamente, uma das maiores provas de que estamos vivendo os últimos dias. Mas Pedro continua, nos versículos 8 e 9, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui está revelada a misericórdia divina. Deus não está atrasado em seus planos. Ele está sendo paciente, dando tempo para que mais pessoas se arrependam e sejam salvas. Mas essa paciência tem um limite, assim como teve nos dias de Noé e de Ló. Olhem para os eventos proféticos que estão se cumprindo em nossos dias. A restauração de Israel como nação, profetizada em Ezequiel capítulo 37, aconteceu em 1948. A reunificação de Jerusalém, mencionada em Lucas capítulo 21, versículo 24, ocorreu em 1967. O aumento exponencial do conhecimento, profetizado em Daniel capítulo 12, versículo 4, é uma realidade diária com a internet e a tecnologia. Mais alarmante ainda é o cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, sobre um sistema que controlaria todas as compras e vendas. Não estamos vendo isso se desenvolver rapidamente com as moedas digitais, sistemas de pagamento eletrônicos e a crescente eliminação do dinheiro físico? Em primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo descreve um evento que está se aproximando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o arrebatamento da Igreja. Um momento em que milhões de verdadeiros cristãos serão instantaneamente levados da terra para encontrar Jesus nos ares. Mas prestem atenção ao que não está escrito, não há data específica. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24, versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Contudo, Jesus também nos deu sinais para reconhecermos a proximidade deste evento. Em Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33, ele disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira, na profecia bíblica, representa Israel. E Israel está florescendo como nunca antes. É uma das maiores potências tecnológicas do mundo, tem um dos exércitos mais avançados, e está se preparando para construir o terceiro templo, conforme profetizado. Mas aqui está a realidade assustadora. Quando este arrebatamento acontecer, milhões de pessoas serão deixadas para trás. Imagine a cena: em um domingo de manhã, cultos inteiros desaparecem instantaneamente. Pastores fiéis, músicos consagrados, crianças inocentes, todos os verdadeiros seguidores de Cristo simplesmente não estarão mais aqui. As consequências serão catastróficas. A economia mundial entrará em colapso. Famílias serão despedaçadas. O caos tomará conta das grandes cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Aviões cairão porque os pilotos cristãos terão sido arrebatados. Hospitais ficarão sem médicos e enfermeiros consagrados. O Brasil, assim como o resto do mundo, mergulhará em uma crise sem precedentes. E então começará o período mais terrível da história humana, descrito em Apocalipse. 7 anos de tribulação que farão qualquer crise que já vivenciamos parecer brincadeira de criança. Guerras mundiais, fome generalizada, pestilências mortíferas,
e o surgimento do anticristo que enganará as nações. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 8, vemos a abertura dos 4 primeiros selos, o cavalo branco da falsa paz, o cavalo vermelho da guerra, o cavalo preto da fome, e o cavalo amarelo da morte. 1/4 da humanidade será morto neste período inicial da tribulação. Mas a pergunta que ecoa através dos séculos é a mesma que ressoa hoje: você será deixado para trás? Como aquele criminoso zombador na cruz, você escolherá rejeitar a salvação oferecida gratuitamente por Jesus Cristo. Ou como o ladrão arrependido, você clamará: Senhor, lembra-te de mim? A diferença entre esses dois homens não foi seus crimes, pois ambos eram igualmente culpados. A diferença foi sua atitude diante de Jesus. Um o rejeitou até o último suspiro. O outro o aceitou no último momento possível. Hoje, você ainda tem essa escolha. Amanhã pode ser tarde demais. Não sabemos quando Jesus voltará, mas sabemos que ele voltará. E quando isso acontecer, não haverá segunda chance para aqueles que ficarem na terra. Em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, está escrito: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não deixe para amanhã uma decisão que pode determinar seu destino eterno. A salvação é simples, mas não é automática. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo explica: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre nunca mais pecar. É sobre reconhecer que você é pecador, que Jesus Cristo morreu por seus pecados, ressuscitou ao 3º dia, e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador pessoal. O tempo está se esgotando. Os sinais estão por toda parte. A geração que viu Israel se tornar uma nação ainda está viva, e Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34, Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quantos de vocês que estão assistindo este vídeo cresceram ouvindo sobre Jesus, mas nunca tomaram uma decisão real de segui-lo? Quantos vivem uma vida dupla, aparentando religiosidade aos domingos mas vivendo como um mundo de segunda a sábado? Quantos estão confiando em suas boas obras, em sua frequência à igreja, em sua família cristã, para serem salvos? A Bíblia é clara em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente gratuito de Deus, mas você precisa estender a mão e receber esse presente. Jesus está batendo a porta do seu coração hoje. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Não seja como aquele criminoso zombador que preferiu morrer em seus pecados. Seja como o ladrão arrependido que clamou por misericórdia e ouviu as palavras mais lindas que alguém pode ouvir: Hoje estarás comigo no paraíso. O Brasil precisa de um avivamento. Nossa nação precisa voltar-se para Deus. Mas isso começa com você, individualmente. Começa com uma decisão pessoal, íntima, de entregar sua vida completamente a Jesus Cristo. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para a verdade eternal que acabamos de compartilhar, não hesite em expressar sua gratidão com um like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa urgente mensagem de esperança. Compartilhe essa luz com seus amigos e familiares que também precisam ouvir estas verdades, e inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam nestes últimos dias. E se o Senhor tocar seu coração para nos ajudar a continuar levando esta palavra transformadora a mais pessoas através de uma oferta de fé, saiba que cada valeu demais é recebido com profunda gratidão e é integralmente usado para expandir este ministério. Mas faça isso somente se realmente sentir no coração essa direção divina, pois o que importa é que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Que Deus abençoe grandemente sua vida, e que você não seja deixado para trás quando Cristo vier buscar sua igreja. Amém.